Olá, nessa videoaula nós exploramos o GeoGebra. Essa videoaula que explora o GeoGebra é uma videoaula então que nós vamos apresentar aqui a possibilidade de utilizar esse software, né? Eu vou considerar aqui como um software, em alguns momentos eu vou dizer que ele pode ser uma plataforma de ensino também, uma vez que você pode acessá-lo de modo online e fazer uso da ferramenta sem dificuldades. O ideal é que você tenha essa ferramenta, esse software na tua máquina. A gente vai indicar aqui o link para que você faça, você baixe esse material e possa ali fazer uma atividade. A atividade que a gente está propondo aqui é uma atividade bastante simples. No primeiro momento é uma exploração para você entender ali o que pode ser feito. Existe na plataforma um local a que você acessa uma série de atividades prontas, sugestões que colegas deixam, né, como referência para que vocês, os professores, utilizem. E eu acho que essa primeira atividade, então, a gente tenta trazer para você uma familiarização ao uso do software. Tá? Para quem nunca fez isso, entender um pouquinho qual é a dinâmica. Vamos à aula. Bom, lembrando um pouquinho que nós fizemos na videoaula anterior, nós trouxemos um pouquinho da perspectiva da geometria crítica, né? Geometria no cotidiano, geometria crítica. Trouxemos essa perspectiva e agora a gente vai encaminhar então para o uso do GeoGebra. Então vamos lá, apresentando o GeoGebra, né? O que é o GeoGebra? Eu considerei ali, como eu disse, o GeoGebra como um software, mas alguns consideram como uma plataforma, e ela traz várias áreas ali dentro da matemática que você pode fazer uso. Então você tem ali alguns conceitos matemáticos, como por exemplo o conceito de função, representação gráfica basicamente, elementos de geometria, né? Ângulos, você tem retas, semi-retas, você tem ali circunferência, tá? Você tem ali uma série de ferramentas de aritmética também, uso de calculadora, você pode fazer. Então tem atividades prontas e você pode também preparar atividades, né, mais adequadas para os teus alunos. Eu pensei exatamente, né, em uma atividade que fosse mais adequada dentro daquilo que nós iniciamos com o trabalho com ângulos. Aqui embaixo eu deixei o link para que você possa fazer acesso, também deixo na apostila, né, você possa fazer acesso, possa fazer uso desse software, né, de forma online, ou baixe na tua máquina. Tá? O ideal é tê-lo na máquina, ele é gratuito, ele não sobrecarrega, né, ou na própria escola, você pode pedir para que coloquem no laboratório de informática e durante as tuas aulas, havendo necessidade, você pode explorar ali, fazer uma mostração de alguma forma, de alguma relação entre forma, né? Eu acho que isso é bastante enriquecedor, principalmente nas aulas em que os alunos às vezes sentem alguma dificuldade na visualização daquilo que você está descrevendo, né? Se vocês perceberem, em alguns exercícios eu fiz exatamente isso. Eu fazia uma descrição em português, né, na nossa língua materna, e depois eu fazia ali uma representação ilustrativa, eu chamava de ilustração. Eu acho que isso é bastante enriquecedor. E o GeoGebra ajuda nesse processo. Bom, algumas funcionalidades, né? Então, na geometria aqui você vai usar esse software, a criação, manipulação de figuras geométricas, círculos e etc. Tá? Manipulação de expressões algébricas, resolução de equações, sistemas de equações, representação gráfica de funções matemáticas e análise de suas propriedades, cálculos envolvendo limites, derivadas integrais e outros elementos. Estatística você pode usar em análise de dados, gráficos estatísticos, distribuição de probabilidades, ou seja, perceba que você tem uma variedade, uma riqueza muito grande para utilizar esse software, né? Eu habitualmente, principalmente nas aulas de cálculo, quando eu tenho que lecionar cálculo 3, que eu preciso de percepção em 3D, de figuras, domínio, eu faço muito uso desse software em aula, para fazer alguma identificação, alguma representação. Bom, a etapa 1 dessa nossa proposta de atividade, você vai fazer sempre uma familiarização, isso é uma sugestão que a gente dá, né? Propõe algum roteiro para que o teu aluno acesse ferramenta tal, clica em arquivo tal. Então você vai perceber que qualquer interface que você tem, isso é a primeira atividade, a gente sempre começa, ou sugeriria que você começasse com uma familiarização. Tá? Então pega lá, explora um pouco modificação de formas, medição, né? Vai aparecer um plano cartesiano, você faz ali o plano cartesiano, constrói o gráfico, mostra, né? Então acho que
Primeiro, uma exploração mesmo mais guiada. Tá? Faça isso de uma forma sistematizada, guiando o teu aluno. Bem? Explorar formas na aula de geometria, né? Por exemplo, também é uma perspectiva bastante interessante. E aí eu trouxe, né, você pode observar aqui, eu trago para você a primeira parte que você encontra quando você acessa o GeoGebra. Você vai perceber que aqui em cima tem, né, uma barra com funcionalidades como ponto. Quando você clica, você aciona essa figura, você pode marcar no sistema um ponto, como está aqui ao lado, ó, né? Eu acionei o cursor no ponto, marquei os pontos. Depois aqui você tem nessa pasta retas, semi-retas, né? Nessa região. Aqui você consegue fazer intersecção entre elementos. Aqui estão os polígonos, aqui as circunferências, círculos e etc. Aqui outras formas, né? Não circulares, você pode marcar pontos e regiões. Aqui os ângulos, onde a gente vai fazer a nossa primeira atividade, tá? E aqui outras formas que você faz de segmentos separados por pontos e etc. E aqui você tem a possibilidade de medições, marcação de pontos e algumas funções aqui dentro. Percebam que eu estou aqui, olha, essa seta ela ficou um pouquinho deslocada, mas eu estou aqui acessando aqui a questão do ângulo. Então, cliquei, acessei ângulo, selecionei o primeiro aqui, né? E aí fiz a marcação. Então, quando eu crio esse elemento, então eu tenho aqui, ó, a possibilidade de estabelecer aqui um segmento entre A e B, B e C, e eu vou criar aqui uma coisa que eu denominei pessoalmente como um compasso medidor para a nossa atividade de hoje. Então esse compasso medidor, ele vai dar para a gente a possibilidade de medir ali uma planta. Então facilmente eu também consigo salvar no Word, trazer para dentro do GeoGebra sem muito trabalho, né? Basta arrastar figura, trazer ali, ela fica ali disponível, e aí você pode mostrar para o teu aluno ou designar a figura para que o aluno faça a captura, coloque nessa região e faça a medição com esse compasso que a gente vai mostrar aqui como é que foi feita a construção. Então, olhando para cá, você tem acesso ao ângulo, né? Marcação dele aqui. E aí no espaço anterior, o que eu fiz, né? Nós exploramos aqui a ferramenta, a criação de algumas formas que eu fiz. O estudante insere os segmentos, então você pega aqui, acessa aquela parte que está aqui, ó, exatamente nesse pedaço aqui, ó. Aliás, aqui, perdão. Acessa e marca os segmentos, passa o segmento de A para B, segmento de B para C, e eu vou ter como referência, à medida que eu vou mexendo nesse segmento A, clicando aqui, manipulando, o compasso vai abrindo e vai dando a medida do grau. Aqui o ângulo que está marcado aqui mede 69,32. Bom, então nós temos essa forma que eu fiz aqui. Aqui já está o compasso construído. Então veja, à medida que eu vou fazendo a manipulação, ó, mexi aqui, percebam que eu trouxe esse C um pouco para cima aqui, trouxe o A um pouco para baixo, passou de 40,65 graus para 114 graus. Tá bem? Aqui ao lado, sempre que você faz essa criação, ele vai aparecer para você o que você está calculando aqui, o que você está utilizando. Então aqui tem um segmento, né, que eu denominei como segmento G, está aqui. Depois tem o ângulo alfa, ângulo beta, os pontos A, B, C. Os pontos também, se você clicar aqui, arrastar o ponto para baixo, para cá, ele vai dar a medida do ponto, porque aqui não está evidente, mas há aqui um plano cartesiano. É que eu pedi para retirar quando fiz essa construção. Então aqui está o meu compasso, né? Então, o que eu faço nessa sequência? Na etapa 2, após a aula para familiarizar o aluno com o software, você deve desenhar, né, na figura, desenhar uma figura auxiliar num papel, né? Eu sugeriria, pega ali uma planta, desenha num papel, ou pede para o aluno desenhar, ou traz a planta pronta, pede para o aluno fazer a medição com o transferidor, com régua, de alguns segmentos. Né? Então você apresenta alguma planta, então faz isso primeiro, a manipulação com lápis, transferidor, caneta, né? As anotações, observações. Aí na sequência, né, que eu acho que essa é a parte que é importante, tá? Na etapa 3 você vai para o GeoGebra. Então nessa etapa, eu sugiro que você ofereça para os seus estudantes planta baixa, né? E aí com esse compasso que você construiu lá no início, que eu chamei aqui, ó,
de compasso medidor, tá? Com essa forma aqui, você sobreponha a figura, que ele fez primeiramente a medição ali com papel e borracha, e faça a verificação desses resultados, né? Então aqui novamente, ó, peguei essa expressão aqui, fiz o ângulo aqui, né? Vou selecionar a primeira opção, ângulo, tá? Aqui eu estou caracterizando, criei o ângulo A, ó, tá? Então agora eu vou fazer a ligação desse ângulo com os segmentos, tá? Então aparece o ponto A, BC, então o ângulo está sobre o B. Então quando eu seleciono aqui os segmentos, eu vou ligar os segmentos. Então eu vou ligar o ponto A a B, B a C, e aí faço a construção do meu compasso, tá? Disponibilizar as plantas para os estudantes ou que desejar que meçam, tá? Então eu peço ali para você usar o compasso medidor, que é o que nós criamos ali, né? Aqui nós temos a imagem ilustrativa do compasso, né, que é essa figura aqui, e eu trouxe para dentro do GeoGebra, como eu falei para vocês, né? Isso aqui eu fiz simplesmente na internet, lá a captura de uma planta, nem sei exatamente da onde era, mas veja, eu quero a medição dessa região do jardim que está em verde. Então eu vou ter que fazer um movimento, pegar esse meu compasso, né, clicar nele aqui, arrastar esse vértice B aqui em cima, tá? Depois eu sobreponho esse lado, onde eu quero medir aqui, onde eu estou correndo com o cursorzinho aqui, e aí faço também a sobreposição desse lado nessa representação aqui, ó. E aí o que eu tenho? Vou ter a medida desse ângulo no jardim. Eu posso fazer isso, né, por toda a planta para poder ver os ângulos e etc, porque essa planta que eu trouxe não tem identificação dos ângulos. Então essa é uma atividade bastante interessante, né? Se você tiver a possibilidade de manipular a figura, deformar, também você vem com o compasso e faz a medição sem dificuldade. Bem, claro que não transfere aquela atividade no papel, né? De você fazer o desenho, pegar o compasso, abrir, medir com o transferidor, ou colocar o transferidor diretamente sobre a figura, fazer a medição. Isso é muito importante também, o contato ali com o transferidor. E como eu disse, em algum momento a gente perdeu aí das nossas aulas de geometria. Então veja, fiz exatamente esse movimento, ó, trouxe esse vértice B, sobrepus aqui, né? Então tá aqui, ó. Agora eu vou fazer a colocação, se eu não me engano, no vértice C. Vamos ver. Foi exatamente o primeiro que eu trouxe aqui, ó, esse lado. E agora eu vou sobrepor esse aqui, porque até agora está dando 205 graus. Olha, esse ângulo que está em verde, está vendo aqui? Mas não é 205 graus, né? Se eu quiser tomar como referência esse até um outro vértice aqui, sim, mas vou ter que sobrepor aqui. Então venho, faço a sobreposição exata. Opa, 135,35 graus. É a medida desse ângulo, dessa região aqui na figura. Bom, então acho bastante interessante essa atividade, né? O aluno também pode construir aleatoriamente figuras, formas e usar esse compasso medidor ali que ele construiu. Bom, não que não haja no GeoGebra um recurso pronto para você fazer essa medição. Né? Mas esse fato de construir, traz o ângulo, marca um ponto aqui, liga, e aí você estabelece o tal do compasso, é uma forma de fazer com que o seu aluno se familiarize com o uso do GeoGebra. Eu acho que isso é enriquecedor, né? Então, quando você faz o aluno criar ferramenta, o GeoGebra até tem isso já pronto, né? Tem até o transferidor ali. Você faz com que ele, poxa, então não é difícil manipular, eu posso criar. Ele começa a se sentir motivado a fazer outras criações, outras construções. E o software permite uma série delas, né? A gente tem muita coisa pronta, às vezes por uma questão de tempo, a gente importa algumas ferramentas, indica, mas se tiver tempo para preparar a aula e deixar ali, né, já no ponto aquilo que você quer usar, melhor, que o aluno vai criando por si ali ferramentas e vendo possibilidades. Eu acho que essa é uma atividade que faz esse caminho, né? Bom, algumas observações complementares. Não se deve fazer uso exclusivamente do GeoGebra, né? Então você tem que fazer sempre a combinação de recursos, usar o transferidor, usar a régua, não perder essa ludicidade, essa possibilidade, né? Eu me lembro de uma situação em que
eu estava na minha casa e precisaria colocar um piso lá numa região e a região é toda irregular. Então, eu não tinha um GeoGebra para fazer a foto, né, para colocar ali na planta, medir o ângulo. Tive que intuitivamente criar ali pegar um pedaço de papelão, fazer o recorte, pôr na mesa, o transferidor falar, não, isso aqui está dando tantos graus. A mesma coisa com outro ângulo para ver ali a angulação, os cortes que o rapaz tem que fazer no piso. Né? Então, isso é usar ali o conhecimento de geometria na vida real, na vida prática. Né? Então, isso é uma perspectiva interessante. Agora, então, não deixar sempre, né, ali a cargo do GeoGebra a construção. Segunda observação, o GeoGebra pode servir também para verificar e confirmar algumas afirmações, como, por exemplo, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Isso seria uma atividade também importante. Né? Eu fiz um pouco essa sugestão lá na aula de triângulo, desenhar um triângulo, medir. Agora, no GeoGebra é possível você fazer isso. Desenhe um triângulo qualquer ali na folha, né? Faz a captura da imagem, uma foto, traz para o Word, do Word leva direto lá para o GeoGebra, né? Põe lá, pega esse compasso que você montou e mede. Tá? Faz ali a medição e confere. Então, esse triângulo mede o ângulo, mede outro ângulo, soma, deu 180, ou não deu 180, o que aconteceu? Não marquei direitinho, não sei. Isso são coisas também que nós podemos trazer, formas de abordar que nós trazemos para a sala de aula e isso enriquece muito. Há um repositório com atividades e exercícios para ser utilizado. Aqui está o repositório que eu falei para vocês. Tem atividades prontas, né? Tem aulas e sugestões prontas que você pode trazer ali gratuitamente, usar dentro daquilo que você estiver discutindo, triângulos, formas geométricas, ângulos, segmentos, medição, tá bem? Eu trouxe algumas sugestões dessas, estão lá no roteiro das semanas de ângulos, de triângulos, para vocês fazerem uso durante as semanas de estudos. E com isso, então, eu encerro essa videoaula, né? A partir dessa próxima semana, a próxima videoaula, aliás, começaremos um processo de revisão dos conteúdos e culminamos aí na última gravação com a utilização de um outro software bastante interessante, que é o SmapTools, para a construção de mapas conceituais. Até lá! Thank you.